Cadê Meu Divã? É um podcast que discute a atualidade à luz da psicanálise de um modo irreverente e despretensioso, com gente de um humor duvidoso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que nos ouve aqui pelo Cadê Meu Divã. Lembrando que agora, mais do que nunca, você pode também ajudar a compartilhar a gente, clicar na barrinha de notificação lá para sempre estar informado de quando a gente está com um novo episódio. Né? E esse episódio é especial porque a gente tem aqui o Dr. Zilmar Freitas, né, que é o presidente, diretor e tudo lá do Instituto Minha Esperança, que é a nossa casa, né, minha e de César, que foi onde tudo começou para nós, né, o que nos trouxe até aqui. Né? Então eu vou dar a palavra para o César e em seguida César vai passar o Dr. Zilmar, ele vai se apresentar e a gente vai falar do nosso tema de hoje. César. Obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes. Sou o César, né? Vocês já estão acostumados comigo por aqui. Esse nosso episódio é uma espécie de um marco, né? A primeira vez que a gente traz um convidado externo para dentro do podcast com um tema de tão grande relevância, que é uma obra do nosso querido Freud, que já tem aí mais de 90 anos essa obra aí se mostra ainda tão contemporânea. E não podíamos trazer ninguém melhor para conversar sobre essa tão famosa obra freudiana que o nosso amado e queridíssimo Dr. Zilmar. Agora eu vou passar aqui a vez para ele, para que ele se apresente, né, para que vocês ouvintes fiquem sabendo um pouco mais a respeito do nosso convidado. Boa tarde, eu sou o Dr. Zilmar Ferreira Freitas e sou psicanalista há 21 anos, vou fazer agora no final do ano, e fiz minha formação em psicanálise, mestrado, PhD em filosofia e o doutorado em psicanálise da infância e da adolescência. E já há mais de 10 anos estou à frente do Instituto de Psicanálise e da Sociedade Psicanalítica Minha Esperança, que hoje tem formação, mestrado e doutorado em psicanálise, e que nós temos psicanalistas filiados em várias partes do país, né? No Sul, do Nordeste, no Centro-Oeste, que é a maior quantidade de profissionais, e até no exterior. E é uma alegria muito grande poder estar aqui com esses camaradas, o Moisés e o César, que estão fazendo esse podcast muito, muito interessante, que tem sido apreciado por muitas pessoas em vários lugares. E eu me sinto honrado de ter sido convidado hoje para estar aqui. Prazer, doutor Zilmar. Nosso tema de hoje é tentar falar um pouquinho da obra do Freud, que é o mal-estar. A gente pensou, bom, por que não trazer isso para hoje, né? Por que não falar desse mal-estar da civilização na atualidade, né? Então, trazer isso para a contemporaneidade, porque o Freud ele fala da sua premissa, né, de mal-estar, né? E nós estamos aqui, né, fazendo esse momento, trazendo essa fala a respeito do que seria o mal-estar da civilização na contemporaneidade. Aí eu tenho uma primeira pergunta, doutor Zilmar. Na sua percepção, qual seria o mal-estar da civilização hoje? Bem, para a gente falar do mal-estar da civilização hoje, a gente tem que pensar nesse mal-estar da civilização diagnosticado por Freud, né, em 1930, né? E de toda a leitura do texto de Freud, a gente vê que o mal-estar surge de uma desregulamentação do mundo, né? O mundo, como se dizia, o mundo às avessas, né? Essa seria a ideia desse mal-estar lá quando Freud escreveu, né?
E hoje, quando nós vemos o mundo, né, essa característica, essa pós-modernidade, eu poderia resumir isso em alguns pontos. Por exemplo, essa questão do domínio, né, das mídias eletrônicas, né, a questão dos problemas que nós estamos vendo do universo pelos mercados econômico, político, cultural, né, a questão do consumo como expressão pessoal, né, hoje é uma coisa, né, desse predomínio do instantâneo, né? Tudo é para ontem, né? A questão da perda das fronteiras, né? Dando a ideia para a gente que o mundo está cada vez menor, né? Então, nós estamos diante de um mundo virtual, imagem, som, texto, numa velocidade instantânea. Então, eu vejo que isso é alguma coisa que é muito lógico que aponta para esse mal-estar. Porque, primeiro, nós não estamos preparados para isso. Segundo, nós estamos da noite para o dia. Terceiro, nós vivemos ainda num mundo em que as pessoas estão buscando informação agora, até formar uma mentalidade de estudo e pesquisa como deveria ser, que é a que Freud esperava que acontecesse, estamos longe ainda. Então, as pessoas não estão se informando e o que tudo está acontecendo está se transformando no mal-estar. Essa é a minha visão. Sim. É uma visão bastante interessante, né? Eu gostaria de trazer um ponto ali logo bem no inicinho da obra, onde ele muito pragmaticamente fala da impossibilidade da felicidade plena, né? Esse é um outro aspecto também tratado nessa obra. E eu queria saber de você, doutor Zilmar, qual a sua opinião a respeito, né, desse estado de negação que a nossa sociedade pós-contemporânea vive dessa afirmativa freudiana, né? Afinal de contas, a gente vive diante da ditadura da felicidade, né? E que vem tendo seus reveses. Eu queria saber a sua opinião a respeito. Desculpa, essa ditadura da felicidade que o César fala me faz muito considerar, eu penso muito sobre isso. Nunca foi um movimento tão infeliz tentar ser feliz, né? Parece que a gente vive um pouco disso. Vai, doutor Zilmar, desculpa, te interrompi. Mas inclusive nós estamos vendo aí, essa semana até eu reclamei isso. Eu não sei por que cargas d'água, eu sei porque a tecnologia trouxe essa informação, aí eu sou diabético. E no meu celular, eu encaro todo dia uma notícia de felicidade para o diabético. Você vai deixar de ser diabético se tomar. Você vai deixar de ser diabético se fizer essa forma. Você vai deixar de ser diabético. Então, o que acontece? Eu li outro dia num filósofo que fala muito na televisão, e ele pontua isso, que hoje a psicofarmacologia está sendo desafiada pelos mágicos da felicidade instantânea. É os mágicos da felicidade instantânea que diz, aí tem duas coisas que veio no meu celular muito. Aí não sei, eu falei, descobriram que eu sou diabético, que desgraça. São os bots de informação. Mas é demais. Ontem mesmo foram 5 diferentes tipos de remédio. Eu falei, se eu comprar os 5, vai fazer mais efeito mais rápido. Eu acho que essa ilusão, né? Outra coisa, ficar rico imediatamente. Sim. Olha o que tem, eu vejo no Instagram do pessoal, e imitando o meu também, venha. Olha, faça venha para você fazer uma parceria, que você vai ficar milionário, você vai fazer isso. Então, isso tudo que está acontecendo hoje são os precursores para poder desestabilizar a ideia do Freud. Você não vai ter essa felicidade
E o Freud, eu digo para os meus clientes, essa felicidade plena e eterna, isso é do mundo da ilusão e da fantasia. É para que a gente sofra menos, só que as pessoas estão sofrendo mais, porque caem porque elas não encontram, né? Caem nesse conto, não encontram a felicidade que queriam, né? E aí entram em parafuso, né? Eu tenho uma cliente minha que ontem me ligou, chorando, desesperada, queria uma sessão extra. Eu falei, olha, moça, eu estou com a agenda lotada. Ela falou, doutor, é urgente, atendi ela. Aí ela disse, eu gastei R$ 30.000, toda a minha reserva que eu dei do negócio aí e tal, para poder melhorar a minha situação financeira, e perdi tudo, doutor. Eu falei, você deu, agora vamos tratar a sua angústia, o seu sofrimento, a sua dor da psicanálise. Por quê? Porque você não consultou a psicanálise para isso. Pensou... Então, o que acontece? Eu vejo isso, a beleza, a riqueza, a sair da dor, do sofrimento, da angústia, tudo sendo feito de uma maneira muito mágica, né? Essa magia, ela já faz parte desse mal-estar. Porque isso é para tirar um pouco a angústia. Mas aí eu vejo, por um lado, a pessoa vive um momento de prazer, né? É o prazer e desprazer, né? Ela vive o momento do prazer, daqui a pouco vive o desprazer de que acreditou numa coisa que não é verdade. Fake news. E é uma questão engraçada, né? Porque na tentativa de evitar o desprazer pela via do prazer, ela acaba trazendo para si justamente o que ela tanto queria evitar, né? Ver esse exemplo. A angústia, o desprazer, ou seja, a tentativa da felicidade termina numa tristeza maior. Tentou evitar o inevitável, trocando em miúdos, né? Isso aí. Mas aí Balma fala dessa pós-modernidade, ela se caracteriza justamente pela desregulamentação. É o mesmo que o Freud dizia antes. Ele diz, olha, é tudo muito rápido, é tudo muito... As coisas acontecem de maneira rápida, e tem muita ilusão por trás disso, e muita fantasia, e você... Então, eu acredito que, mais do que nunca, as pessoas precisam entender que a análise é o caminho de a gente enfrentar esse mal-estar e sobreviver, né? Sim. E tem já, claro que puxando lá pela própria obra, né, que é aquela percepção de que a gente está organizado enquanto civilização, né, e aí as nossas vivências pessoais, né, pelas restrições que são impostas pelo outro, né, elas vão lá fazendo a renúncia, né, a renúncia da pulsão, né, as nossas renúncias pulsionais, elas vão se dando dentro da sociedade que a gente vive. E acho que isso explica muito essa questão dessa felicidade tão desejada, porque sempre se exige muito uma renúncia, né? A nossa sociedade cada vez mais parece exigir uma renúncia das pessoas. Eu observo muito isso hoje em dia, no número, e eu não falo isso num tom de crítica, mas eu vejo muito isso no número de coach, né? Os coaches que vão surgindo cheio de segredos, as mágicas, né? Mas como que, para você alcançar esse segredo, essa mágica, tem que haver uma renúncia. Você é colocado na posição de renunciador de alguma coisa para alcançar algo maior. E, às vezes, aquilo que você tem que renunciar é justamente o que te dava mais prazer. Né? Justamente aquilo que você menos queria poder se renunciar, o que você mais queria poder gozar de. E é aquilo que nem é tirado de você. Você se autoanula diante daquilo que seria uma fonte de prazer para você. Né? E eu acho que isso também demarca muito, como eu vejo hoje, esse mal-estar, né? Quando eu vejo, às vezes na TV, ou até mesmo ao redor, né? Essas pessoas que estão ali em ponto de fazer alguma coisa que lhes faz feliz, de fato, e renunciam a essa felicidade por conta de um discurso outro. Né? E aí vem aquele silêncio ensurdecedor de uma solidão, de uma angústia absurda, como essa sua cliente que te ligou ontem, porque fez um gasto de 30 mil. Ela renunciou de uma fonte de prazer dela, sim, por acreditar em alguma coisa que veio de outro, certamente aquilo não partiu dela, foi alguma cláusula pétrea da mágica que ela recebeu, de que se ela fizesse essa renúncia de um direito que era dela, de um gozo que seria dela, 30 mil, era uma viagem para uma Europa da vida, para qualquer país. Ela renunciou
né, na crença e perdeu. Então, a busca pelo prazer que terminou em desprazer. Né? Isso é uma coisa assim, notoriamente triste, né? Quando a gente observa uma sociedade que caminha para isso e cada vez menos pesquisa, né? Cada vez mais a informação imediata e menos pesquisa para se chegar de fato onde gostaria, onde deveríamos, minimamente. Né? Acho que isso também é uma coisa que o senhor deve ouvir muito, né? Sim, sim, muito. Porque o problema é que hoje nós vemos que fantasmas e desvios que nos rodeiam muito, né? Tipo, do corpo, a preocupação são as doenças, é estar em forma, isso. Na mente, é a questão da loucura, do desequilíbrio, da natureza, as catástrofes, né? Da economia, são as quedas de bolsa, da paixão é a morte, do organismo é o prazer, desprazer, e vai por aí. Né? No computador é o vírus, né? Das redes Sim. sociais são as fake news. Então, nós estamos convivendo com uma dualidade assim, muito, muito próxima e que nos assusta. E o mais preocupante é que muitos dos clientes que vêm no consultório me fazem a seguinte pergunta: doutor, para onde nós estamos indo? E O senhor consegue dizer para onde estamos indo? Aí eu digo para eles assim: olha, o Freud, ele já, há mais de 100 anos atrás, ele já previa que nós estaríamos hoje com toda a tecnologia na mão e mais perdidos do que outras coisas. Porque tem mas as coisas são tão instantâneas, são tão rápidas, são tão fortes, e acontece da noite para o dia, que eu não tenho como dizer para você para onde nós estamos indo. A única coisa que eu digo é para você não olhar para trás, olhar para frente. Sim. Porque se você olhar para trás, tu vai tropeçar e vai cair. E olhar para frente para poder acompanhar. Sim. E eu tenho sempre orientado, inclusive, aos alunos, amigos e aos meus clientes, nós temos que nos acomodar ao momento atual. Saudosismo desse mal-estar, o saudosismo é o que menos vai lhe ajudar. Pelo contrário, o saudosismo vai fazer sofrer. Sim. Eu estava falando, eu fui sair e levei o celular. Aí, uma pessoa chata me encontrou e eu estava num ambiente tão bom e a pessoa chata me trouxe uma notícia chata. Aí eu disse para aquela pessoa: olha, se fosse há 30 anos atrás, você não estragaria minha manhã de domingo, porque você ia ter que esperar eu chegar em casa para ligar para o telefone fixo. E essa droga desse celular me fez você vir aqui num lugar bom, gostoso, desse churrasco que eu estou, e até me deu dor de estômago, porque você me trouxe roubar o prazer do momento, né? Você não vive o momento. Eu fui agora para o Rio, para São Pedro, fui ao Rio de avião, e do meu lado tinha um chato de um homem que ele foi o tempo todo ligando, não sei o quê. Aí eu olhei para ele e falei assim: moço, por amor a nós que estamos aqui do seu lado, o senhor não pode parar? Ele disse: não, eu não posso parar, eu tenho que correr, porque eu tenho muitos clientes, eu tenho que correr. Aí eu falei: o senhor não pode tranquilizar, pelo menos curtir esses 50 minutos de voo? Ele disse: não tenho tempo para isso. Aí eu dei para ele meu cartão, falei: meu consultório fica lá. Claramente está precisando. O bom disso é que qualquer lugar é lugar, você já consegue um cliente na hora ali, olha só. Tá. Isso nunca foi tão real quanto no momento atual, né? Ainda pegando esse gancho dessas últimas falas, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta, né? Exatamente. Pela leitura da obra, o que dá-se a entender é que o desenvolvimento das neuroses seria uma consequência lógica, né, do nosso processo civilizatório. Ou seja, quanto mais civilizado é uma sociedade, maiores são os riscos, né, ou maiores serão os índices, né, dos casos de neurose.
Como é que o senhor faria, como é que o senhor vê, né, essa situação, essa afirmação que vem na obra e a nossa situação atual? Bem, eu vejo bem claro, tá? Está lá. O que é a neurose? A neurose, ela nasce através de um conflito, né? A, a, a neurose se nasce através de um conflito, de uma dificuldade, de um impasse. E hoje, nesse momento que nós estamos vivendo, nós estamos rodeados de situações que nos levam a um impasse, né? Nós estamos vivendo um momento de fenômenos dos mais estranhos possíveis que nós vemos em todas as áreas, né? Você olha, aí você vê o camarada vai lá, entra na escola e vai e cria uma situação difícil, e hoje mandar o filho para a escola é neurótico, cria uma neurose, porque sabe-se lá se não vai entrar um indivíduo lá que vai matar e tal. Tudo se passa como se o futuro estivesse se tornando um lugar vazio, né? O medo de que a questão de eu ser substituído do futuro, né? A quantidade de empregos diminuir. Por quê? Porque as máquinas estão tomando lugar. E essa é a grande preocupação da clínica. Estou falando da ocupação. Hoje, nós estamos ali, temos um momento de privacidade. A privacidade que nós tínhamos antes, hoje ela não existe mais, né? Aí eu vou contar um caso, eu estava viajando e a pessoa, e aí, como é que está aí no Rio? Eu falei, como é que você sabe que eu estou no Rio? Olha, eu vim aqui, eu estou acompanhando pelo seu celular. Aí eu falei, como é que eu faço para desmarcar do celular para ninguém saber onde eu estou? Então você não tem mais privacidade, isso cria. Então as relações ficam difíceis, o medo, a questão da falta de confiança. Eu estou enumerando as coisas que eu vejo no consultório. Falta de confiança, eu não confio mais, né? Quantos casamentos estão sendo desfeitos porque a mulher chega e quer ver o telefone do marido, quer olhar as ligações, aí cria toda a situação. Outra situação será que eu estou preparado para esse tempo? Ou será que eu estou perdido nesse tempo? Então, eu vejo que os conflitos estão aumentando. E com o aumento dos conflitos, sejam eles internos, intrapsíquicos, sejam eles sociais, sejam eles nas relações com os outros. Então, em todos os níveis, os conflitos estão aumentando, né? Conflitos de todo quanto é lado. Nós temos mais aquele refúgio. E aí aumenta também as neuroses. Aumenta também a necessidade de ser ouvido. Por quê? Porque nós estamos vivendo num mundo de muita falação, né? Eu não sei se existe essa expressão, eu que inventei. Fala-se demais, todo mundo. A gente fica querendo desesperadamente um momento sozinho onde eu possa falar e ser ouvido. Porque é difícil, no dia a dia, você ser ouvido nessa vida frenética que as pessoas vivem. Então, as neuroses estão aumentando, eu vejo isso, pelo número de clientes que vêm buscar a terapia. Eu falei outro dia, numa reunião, que a quantidade de adolescentes... Eu sou psicanalista, vai fazer 21 anos, eu nunca vi tanto adolescente no consultório. Há alguns anos atrás, era difícil você ver adolescente buscar terapia. Hoje eles estão vindo, hoje eles continuam. Hoje o adolescente começa a terapia e vai até o fim. Por quê? Porque ele precisa de ser ouvido. E tudo que ele quer é ser ouvido. Então, eu penso, César, que a crescente a quantidade de conflitos que essa desregulamentação do mundo, né? O Dr. Jorge Forbes diz que o mundo está de cabeça para baixo. Essa situação
fez com que as pessoas tivessem conflitos. Agora tem aí também aqueles aproveitadores que estão dizendo que o mundo vai acabar, já dizem que o mundo vai acabar daqui a 2 anos, quem tem que casar logo, porque senão... Então, essas coisas que vão, essas falácias que vão crescendo, e que no tempo de Freud já tinha isso, Sim. hoje você vê uma proporção muito maior e que confina-nos dentro de uma... sair de casa é perigoso, confiar em alguém é perigoso. Constantemente eu vejo lá uma pessoa no celular dizendo assim, olha, não confie, não faça Pix, porque ele tem uma maneira de você perder todo o dinheiro com o Pix. Isso. Então, hoje nós vivemos no mundo do medo, o medo. Eu até usei a expressão medo e terror para definir esse gerador de conflitos hoje. Aí a neurose aumenta, o mal-estar vai ser muito maior. Porque dentro dessa fala do senhor, né, que tudo isso já havia nos tempos do Freud, de fato, já havia, claro, mas é porque naquele tempo não se tinha o que tem hoje, que é esse boom, né, de globalização barra tecnologia, que faz com que tudo ganhe uma proporção muito maior, porque tem uma coisa nova que é a velocidade, né? Minutos atrás vocês estavam falando aí, e aí a minha conexão se perdeu um pouco, eu não consegui acompanhar algumas coisas. Bastou a conexão voltar, eu não peguei o assunto, mas eu sei o que aconteceu pelo contexto da conversa. Né? Se fosse em outro tempo, né, considerando a parte de linguagem, né, a função fática, que depende do canal, e quando o canal se rompe, a comunicação se perde, nesse momento aqui em que a comunicação rompeu para mim, que ficou ruim a minha conexão, quando eu voltei, eu não perdi o canal, porque eu sei qual é o tema, eu estou englobado nele, eu consigo fazer parte disso. E eu acho que isso também, quando a gente leva para uma proporção maior, né, fora aqui de um podcast, por exemplo, acho que é o que deixa hoje tudo tão mais assustador, né? Porque é a velocidade com que as notícias vão passando, com que as coisas vão passando. Seja notícia verdadeira, notícia falsa, o senhor falou da situação de estar andando no domingo e aí você pegou por uma notícia ruim que não aconteceria há 30 anos atrás pelo fator tecnológico mais lento, né? Então, essa velocidade das coisas, que é o que eu vejo muitas vezes quando eu estava lendo as principais causas do mal-estar, né, como o senhor mencionou há pouco, que é a força da natureza, né, a ameaça de deterioração, né, e decadência do próprio corpo, e, por fim, claro, o sofrimento que vem da relação entre os humanos. Esse sofrimento é muito mais latente hoje em dia, né, porque o que é da natureza, o que é deterioração do corpo é deterioração do corpo, mas o sofrimento da relação humana é muito mais agressivo hoje, porque a gente tem o fator tecnológico. Né? Isso que o senhor mencionou, que eu achei muito interessante, a questão de se mandar um filho para a escola e ter medo de saber o que pode acontecer. Eu sou professor e é um medo que também me pega como professor. Quando a gente é inevitável pensar que, nossa, aquele determinado aluno que é mais introspectivo, ele pode ter alguma questão, e eu não sei, será que é ele quem faria alguma coisa? A gente também entra na mesma neurose, é inevitável, que a gente está ali em sala de aula, é a linha de frente da coisa, né? E isso também causa em mim, enquanto professor, uma certa angústia, né? Primeiro por levar a suspeita de uma criança, de um adolescente, que a gente não quer imaginar isso, né? Mas é uma coisa que já se dá pelo fator tecnológico, a gente sair de casa e não saber se vai voltar, e isso nunca foi tão latente, porque qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento com qualquer um, né? Mas como a gente vive num mundo mais rápido, né, em que as coisas se espalham de maneira muito mais pesada, é muito natural, né, e triste ao mesmo tempo, que a gente fique mais assustados, né, que esse mal-estar que se dá hoje também pela questão da tecnologia, nos deixe mais assustados. Né? Então, assim, eu acho que isso é uma parte que eu penso muito enquanto indivíduo, enquanto professor de sala de aula, enquanto estudante hoje da psicanálise, que também estou aí nos meus estágios com os meus, né, volta e meia, algum cliente que eu tenho que me traz alguma angústia sua, que muitas vezes se relaciona com situações como essas, né, é inevitável, porque a gente fica mesmo observando como é que, na maior parte do tempo, quando eu vejo a demanda de algum cliente meu, eu vejo que boa parte daquilo ali, às vezes, parece que está uma angústia associada ao fator tecnológico. Parece que é a tecnologia que tem pesado muito dessa questão. Né? E isso é uma coisa que eu tenho observado muito ultimamente também. Eu acho muito forte. Muito interessante observar essa fala de vocês dois, e ela me força a trazer um tema que eu iria tratar mais ao final da live,
que é a respeito dos dois conceitos que Freud também trata nessa obra, né, que são os conceitos de Eros e Thanatos, né, e dessa relação inversamente proporcional, né, na contemporaneidade com que estão essas duas forças, né? A disseminação acelerada de informação e predominantemente informação negativa faz com que a gente se torne cada vez mais desconfiado e amedrontado de estar na vida em sociedade. Consequentemente, à medida que a minha confiança no meu par diminui, também diminui a minha capacidade de amar a esse próximo, de vê-lo, né, com amor, com afeto, enfim, de vê-lo como uma fonte de alguma coisa que possa ser boa para a nossa troca social. Então, é muito interessante pensarmos como o avanço tecnológico é uma consequência inevitável do processo civilizatório, que provoca o aumento de disseminação de notícias negativas, né? Nessa excessiva civilização, temos uma manifestação excessiva do Thanatos, que seria essa nossa pulsão de morte, essa pulsão à destruição, né? E nós vemos isso todos os dias, né? E é curioso pensar isso como se faz tão atual. Lá no tempo de Freud, ele vai vivenciar, obviamente guardadas as devidas proporções. Por exemplo, ele não tinha internet, ele trocava cartas, né? E nós que o estudamos sabemos bem disso. Por vezes, em suas obras, temos acesso, né, às cartas trocadas entre ele e outros eventuais amigos. Mas ele também vivia um cenário ali de guerra, né? E não, curiosamente, a gente vivencia nos dias atuais uma situação, como eu disse, guardada as devidas proporções, também semelhante, né? E com tudo isso, eu queria fazer uma outra pergunta para o Dr. Zilmar, que é a seguinte. Bem no inicinho da obra, ele vem e fala a respeito de um sentimento oceânico, né? E que me faz pensar que talvez... E ele discorre ali, né, nas primeiras páginas da obra a respeito desse sentimento oceânico, vai fazer algumas acepções, e eu gostaria que o Dr. Zilmar pudesse falar um pouquinho mais para a gente o que seria esse conceito desse sentimento oceânico e a aplicação dele nos dias de hoje, né? Como é que ele se configura na modernidade, se ainda se configura. Esse sentimento, esse sentimento oceânico, né? Numa carta, eu acho que em 1927, Freud escreve uma carta que ele fala desse sentimento oceânico, né? Que, na verdade, é uma sensação de eternidade, de ser um com o mundo externo, com o todo, né? E que eu acredito que esse sentimento, essa sensação de eternidade, né, está diminuindo cada dia mais. E eu acho que hoje, né, hoje esse mal-estar ele traz, né, a ideia de culpa, de tensão, né, alimenta uma necessidade de punição, né? Por exemplo, nós vivemos uma sociedade que, por mais evoluída que seja, é uma sociedade que reprime o indivíduo, né? E hoje, mesmo com todas as facilidades que nós temos hoje, que não tinha 100 anos atrás, nós temos necessidade de proteger o outro ante o sofrimento. São pessoas que têm dificuldade de ser elas mesmas. Eu vejo isso, pelo menos, né, o medo de ser você mesmo. Né? E aí, o sujeito hoje ele é imediatista, o sujeito ele é narcisista, o sujeito hoje ele vive um mundo de desilusão, de ansiedade, né? Deprimido, e apesar de toda de toda a informatização, eu estou vendo uma busca por independência, né? Autonomia, defesa dos seus direitos, né? Então, hoje, essa ideia de
de uma sensação de eternidade, uma sensação de ser um com o mundo como um todo, né? Eu acho que eu não vejo isso no dia a dia, na prática das pessoas. Bem, aí você diz, mas o mundo está caminhando para isso, nós vemos caminhando para uma unidade, mas essa unidade que o mundo está caminhando é na diversidade. Na verdade, nós formamos a comunidade europeia. A comunidade europeia é mais dividida do que outra coisa. Tem aqui o Cone Sul, está mais dividido do que outra coisa. As comunidades da Ásia estão mais divididas do que outra coisa. Eu vejo que, por exemplo, aí vou entrar numa outra questão. Fala-se muito da liberdade. Por exemplo, hoje a mulher tem liberdade demais, mas eu vejo muitas mulheres reprimidas e deprimidas ainda, porque elas podem exercer a sua liberdade até certo ponto. Eu costumo dizer que o que eu não consigo entender dessa sociedade, esse mundo oceânico, é que ele está fragmentado. Então, eu não posso querer que isso aí seja uma unidade. É a mesma coisa. Vamos falar em cada aspecto, né? Por exemplo, a comunidade negra. Você vê uma fragmentação entre os negros, colocou-se as cotas. Hoje tem negros que defende, tem negro que é contra as cotas. Tem negro que tem medo de falar sobre as coisas. Então, cadê a unidade? Cadê a questão? Eu vou falar sobre a questão LGBT, que eu ultimamente tenho pesquisado muito, muito, muito sobre isso. Aí eu entrei num mundo que é dividido, e eu pensava que era um mundo mais unido. Mas há uma fragmentação muito grande. Falo por conhecimento de causa, não é. É um mundo muito fragmentado. Aí eu levanto aí a minha bandeira. Como negro e como gay, são dois mundos muito fragmentados. O mundo do negro, o mundo do gay, são duas unidades de diversas fragmentações e que intensificam internas. as repressões. Então, pensar uma coisa... Sim, eu fui convidado para falar do grupo LGBT, porque gostaram de uma live que eu fiz sobre a cura gay. Aí eu falei, não existe cura gay. Aí eu fui e falei, mas eu estou pensando que eu estou falando para iguais, no sentido de que eu estou falando da comunidade LGBT. Na hora que deram as palavras, as perguntas, eu quase saí correndo. Porque assim, vou buscar o Moisés para me ajudar, porque estão fazendo perguntas que eu não tenho como responder. Me leva. Aí o rapaz que estava lá fazendo... Não, porque o senhor não estava preparado. Eu falei, não, mas eu penso que agora que temos voz, que podemos falar, eu penso que agora nós temos que estar mais juntos, mais juntos. Aí ele disse, infelizmente, nós não conseguimos o que queremos porque nós não estamos tão. Então, eu penso que essa questão do sentimento oceânico que Freud se referiu em 1917, e ele escreveu numa carta para eu acho que é Romain Rolland, eu anotei aqui, Romain Rolland. Ele escreveu e ele estava se referindo a uma sensação de eternidade, né? O sentimento de ser um com o mundo interno, né? E na verdade, era um sentimento que dava a ele também a ideia de que podemos esperar, né? Estamos caminhando para alguma coisa se tornar unificada. As pessoas terem um pensamento unificado, mas isso eu não vejo. Esse sentimento eterno, esse sentimento de união, eu não vejo isso. Pelo contrário, isso está sendo causador de neurose. Essa é a minha opinião, que eu vejo bem forte. Hoje, né?
E eu até brinco, se Freud chegasse hoje, ele ia reunir a classe de psicanalistas, ia dividir em não sei quantos grupos. Você vai para lá, você vai para cá, você vai para lá. Eu acredito que foi uma ideia de Freud romântica, como muitas ideias que ele tinha, né? De poder ver todos integrados, pensando, tendo um pensamento voltado para o bem comum de todos, o que não aconteceu, né? E o que eu não vejo acontecer hoje, né? Pelo contrário, eu vejo que uma sociedade ela reprime o indivíduo na sociedade atual, e por causa dessa repressão, para justamente proteger as pessoas, os indivíduos do sofrimento, cria-se guetos. Né? E, consequentemente, mais sofrimento, né? Mais sofrimento. E até nas áreas profissionais. Por exemplo, eu fiquei sabendo, essa semana, uma amiga minha que é médica, e eu estava falando da dificuldade, nós como psicanalistas, nós temos, só no Brasil, nós temos 132 correntes da psicanálise. Eu não sabia, eu sei que no mundo tem mais de 150, mas no Brasil só até entrou lá os forbianos, que são os seguidores de Jorge Forbes, que creem na terceira onda da psicanálise lacaniana e tal. Aí eu estava falando para ela, eu falei, isso dificulta. Por quê? Porque a gente não consegue ser todos, justamente porque é muito difícil essa ideia. Isso me faz pensar em duas coisas muito interessantes, essa fala de quantos grupos, né, se fazem dentro de um grupo, quantos subgrupos se fazem dentro de um grupo, né? Me faz pensar numa coisa, identidade de grupo, ou seja, esse grupo não consegue criar uma, né? Aí é aquela coisa do que você não se pode tudo, não se é tudo e não se tem tudo. Mas a partir do momento que pelo menos a identidade a gente consegue formar, já é um passo para a gente conseguir alguma coisa, né? Mas se aí o senhor me fala que na própria comunidade psicanalítica, internamente há 132 subgrupos, como é que esses subgrupos conseguem se identificar, né? Aí eu vou para a língua portuguesa, o conceito de hipônimo e hiperônimo, né? O hiperônimo é lá, o psicanalista. O hipônimo são os mini-nomes que se dão dentro de cada grupo psicanalítico. Então, como é que esse grupo inteiro consegue, no final, se identificar? Porque pode acontecer um momento que vai haver um choque de que um psicanalista vai dizer que o outro psicanalista não é psicanalista. Vai dar esse embate em algum momento, né? Que é essa coisa da comunidade LGBTQIA+, onde às vezes acontece que internamente um cara que é homoafetivo, um cidadão, um indivíduo, ele taxa o outro como não sendo. Não, então você não é. Né? E aí a comunidade negra é o negro que olha para a sua tonalidade de pele e diz assim, não, eu sou negro, você não é. Que você é mais claro do que eu. Eu, por exemplo, que meu pai era um homem negro, minha mãe é uma mulher branca, eu vim mais puxado para o negro do que para o branco, eu me defendo como homem negro, mas já ouvi de alguns negros que eu não era negro. Né? E aí eu fico pensando no que forma aí, me vem o mal-estar agora em mim, cadê meu divã? Eu quero meu divã agora, doutor Zilmar. Eu preciso do meu divã agora, né? Doutor Zilmar, vamos fazer uma sessão aqui rapidinho, né? Porque aí o que me vem enquanto angústia é assim, tá, mas e a identidade desse grupo? Onde é que ela se dá? Que mal-estar não vai causar a partir de então? Né? Isso é uma coisa que eu tomo com agora um pânico, assim, gente, peraí. Tranquilizar. Da psicanálise, a identidade está que a referência é Freud. Isso é identidade. Aham. Todos entendem que a referência é Freud. Agora, o problema é, mas Freud viveu há 100 anos atrás. Hoje, eu posso ser melhor do que o Freud. Esse está sendo a questão. Aí que está sendo o problema, né? Por quê? Porque aí as subdivisões, às vezes, são em questões pequenas no entendimento da técnica e não da teoria. É a técnica que é uma forma de maior divisão, né? E a minha colega falou que na medicina também existe isso. É fragmentadíssimo os grupos, porque as pessoas vão, né? Essa questão
só para fechar no sentimento oceânico depois também, ela esbarrou para a questão da espiritualidade da religião, não é? Que mais tarde foi justificado e houve... Hoje se consegue se separar a espiritualidade da religião, da religiosidade, porque se tira a espiritualidade, a religiosidade vira uma bagunça. Aí consegue-se pensar numa unidade quando você junta espiritualidade, religião e coloca os pingos nos is. Só que, na prática, isso é complicadíssimo. Com certeza. Inclusive, uma das consequências disso é justamente o que o Dr. Zilmar traz agora há pouco, né? De que nunca houve-se tanta necessidade de ser ouvido. Está todo mundo querendo defender sua posição própria. Sim. Hoje em dia defendemos tanto, né, a questão do direito, da livre expressão e isso e aquilo, mas a gente esquece que para que eu tenha o direito de me expressar, eu preciso de alguém do outro lado aberto a ouvir. Né? E, como consequência disso, eu também preciso estar aberto a ouvir o que o outro tem a dizer. Né? Mas não, o nosso processo de hipercivilização e competitividade está assim, se Moisés vai me falar alguma coisa, eu não estou ouvindo, eu estou me preparando para responder. Né? O que eu vejo também, uma coisa que é bem interessante eu colocar aqui, como diretor do Instituto, a gente recebe muitas pessoas querendo estudar psicanálise, e tem que recusar muitos. Por quê? Semana passada mesmo eu tive que recusar 3, porque é um grupo de 3 que vieram e eles dizem, o senhor, eu pago quanto o senhor quiser, eu quero virar psicanalista em 3 semanas. Eu falei, ninguém torna psicanalista em 3 semanas, mas tem urgência, porque tem um grupo lá me esperando para que eu vou lá e resolva o problema deles. Eu falei, mas em 3 semanas você vai aprender todo o conhecimento que se aprende durante anos e anos de trabalho para você ir lá ajudar. Então, por amor a esse grupo, eu disse para eles, não vou aceitar vocês. Então, o que acontece? A gente vê pessoas despreparadas que não estudam e acham que vão poder resolver o problema de todo mundo. São os semideuses que aparecem aí querendo resolver. Eu vi até... Teve um camarada que me passaram um vídeo do Instagram que o camarada diz agradecendo ao psicanalista, porque o remédio que o psicanalista deu, ele tomou e ficou bom. Aí, mas como o psicanalista dá remédio? Eu nunca vi o psicanalista dar remédio. Eu estava com um problema, eu acho que é da próstata, alguma coisa assim, e o psicanalista deu o remédio e ele ficou bom. Aí eu falei, então você vai buscar o médico, não é o psicanalista. Então, o que acontece é que a gente não vai alcançar isso, foi a utopia do Freud. Agora, só que eu vejo uma coisa, é que as áreas estão sendo definidas hoje. E isso é bom. As áreas estão sendo definidas. Então, você está dessa área e você vai lutar por essa área, você vai trabalhar. Pode não haver unidade, mas vai haver mais material para trabalhar de cada área. Então, eu vejo você da filosofia, você da teologia, você da psicologia, da psicanálise. Então, existem essas definições mais fortes hoje. É uma delimitação de território, né, também. Sim, isso precisa. Sim, eu concordo bastante. É meio que um processo de super especialização da sociedade, né? Você vai afunilando cada vez mais a área de conhecimento. Acho que o que é preocupante é só esse estado de urgência com que as pessoas estão querendo fazer seguir esse... Na verdade, nem posso dizer processo, porque um processo pressupõe tempo, né? As pessoas querem processo, né? As pessoas querem o que é conceito de processo. Agora, uma outra coisa que vaza, né, aí quando a gente vai falar dessa urgência, desse imediatismo pós-contemporâneo, é justamente que na verdade não está dado, né? Acho que fica até mesmo para interpretação. É a angústia. O que eu estou querendo sanar que eu preciso que seja feito para ontem, que eu não tenho tempo, né, de seguir um processo para isso. E digo isso até porque, se formos considerar, por exemplo, um processo analítico, ele é isso, né? Ele é um processo.
Eu não chego amanhã no consultório. Ontem, eu acho, Moisés me mandou um meme, a gente vive trocando uns memes, e ele mandou um meme que era mais ou menos isso, né? Tipo, eu saindo aqui do consultório do analista, pleno para ir para a vida, que mais ou menos é assim, para o ouvinte entender. Era uma pessoa sendo puxada para uma retroescavadeira de dentro do buraco, quando ela acha que saiu, ela volta de novo. Porque é mais ou menos isso. Ela cai no buraco novamente. Eu vou mandar isso para o Não, Dr. Zilmar porque depois, assim, para ele poder configurar essa ideia. Porque é justamente isso. sim, e aí a gente há de se preocupar, justamente... inclusive, quando a gente vai falar dessas questões de capacitação, né? Porque na mão de que profissional você está entregando a tua demanda, né? E seja ela psicanalítica, seja ela qual for. Sim. Né? Com essa urgência toda, sim, você também acaba tendo que assinar um contrato de risco, né? Do resultado talvez não tão efetivo quanto poderia ser entregue. Sim. E novas patologias estão aparecendo, porque com o crescimento da neurose aparecem novas patologias que estão aparecendo. Outra situação é a questão da psicossomática, que hoje ela é fortíssima, porque você quer encontrar alguém para pagar o preço pelo seu sofrimento, alguém que você possa jogar sim, pela sua dor. Aí tu não encontra alguém fora, você vai jogar para você. Aí o corpo adoecendo, a quantidade de doenças psicossomáticas aumentando assustadoramente. Acho que nunca se viu tanto, né? Não. Acho que a verdade é essa, né? Nunca se viu tanto o adoecimento psicossomático como temos visto ultimamente. Acho que em algum podcast a gente pode destrinchar um pouco mais o que é esse adoecimento psicossomático. Seria bastante interessante a gente falar sobre. E é uma coisa assim que acho que nunca se viu tanto, né? A psicossomatização do indivíduo, né? Dentro de tantas questões. E isso que o César mencionou há pouco, da relação de pessoas que querem tudo muito rapidamente, isso também tem muito a ver com o próprio analisando que chega numa análise e quer que o analista resolva a situação dele muito rapidamente, como se fosse trabalho do analista resolver. Né? O não entendimento de que o trabalho do analista é ouvir aquilo que você tem que dizer para si, é te ouvir, né, e te acompanhar nessa dita ou nessa desdita, mas não resolver. Né? O analista não tem uma chave de solução para o teu problema. Você não chega numa análise dizendo, não, eu tenho que resolver isso aqui até semana que vem. Sei. Né? Que é a questão desse mal-estar dentro do imediatismo. Né? Que é a questão, como o senhor trouxe há pouco, essa pessoa que surgiu dizendo assim, não, eu quero me formar em 3 semanas. Não, são 3 anos. Inclusive, acho válido fazer aqui uma pontuação a respeito dessa última fala, né? Até para o ouvinte ficar, digamos, mais esperto. Estamos em tempos, né, de tanta agilidade em tudo, e às vezes viver nesse estado de urgência nos torna bastante vulnerável a golpistas, né? Eu tenho um problema, preciso de uma solução imediata. Chega alguém e me diz, olha, amanhã está resolvido. Eu tiro tudo que eu tenho de dinheiro, eu tiro tudo que eu tenho de expectativa, deposito naquilo e depois volto, como o exemplo que o Dr. Zilmar nos traz no comecinho do podcast, eu volto frustrado para o consultório do psicanalista para ele me ajudar agora com o fato de que eu fiz uma grande cagada, né? Eu queria resultado imediato, tirei tudo que tinha, entreguei na mão de alguém que eu não conheço, não sei quem é, e agora eu estou com 2 problemas, né? Então, assim, a gente brinca muito com isso, né? A questão de meme, o golpe tá aí, cai quem quer. Isso nunca foi tão verdade. É muito verdade. Nunca foi tão verdade. O golpe tá aí e cai quem quer de verdade, porque você tem o direito de pesquisar, de procurar saber quem é essa pessoa com quem você está confabulando, transmitir algo que é seu, né? E isso é uma coisa muito séria, porque você está levando uma demanda sua para a mão de alguém que você não sabe quem é. Você não tem referência, mas a referência estava ali, era só você buscá-la. Né? E eu acho que isso é muito parte da nossa vida atual, né? Que é, pela questão do imediatismo e a tecnologia, né? A gente se sente mais malandro do que a tecnologia. Então, todo mundo, né, se acha mais esperto que o outro. Então, sai dessa demanda da esperteza. Não, porque eu vou resolver. Eu chego no Dr. Zilmar dizendo, olha, eu tenho condições financeiras de pagar o quanto você me cobrar para que eu receba meu certificado em 3 semanas. E aí o Dr. Zilmar, malandramente, diz assim, então tá tudo bem, vamos investir nisso aí para em 3 semanas você conseguir. Mas ele não está me dizendo que vai me dar isso de fato.
Entende? Então, assim, e ao mesmo tempo que eu vou virar um analista de fundo de quintal, porque eu peguei aquele certificado em 3 semanas, eu não consegui corroborar em pesquisas e estudos que faz em 3 anos. Então, tem todo um papel acontecendo aí que tem que ser muito observado, e essa observação ela tem que ser feita diariamente. Né? E acho que esse é um dos pontos mais fortes assim, da nossa sociedade hoje, estão no mal-estar. Inclusive, um ponto Né? interessante, né, quando você traz esse exemplo, é pontuar a negativa do Dr. Zilmar ao atender ao intento dessa pessoa que vem até ele, né? Porque não se trata só de receber o dinheiro, não se trata só de te entregar um certificado. Se trata do nome da instituição. Sim. Se trata da credibilidade que essa instituição levou tempo para construir e que não está disposta a entregar claro. de graça por causa de, sei lá, talvez algum valor que você tenha trazido para oferecer. Isso tudo é muito importante de nós considerarmos nessa busca desenfreada, né, por tudo muito imediato, de estarmos atentos aos valores que a gente está perdendo, né? Que não são só financeiros, né? São valores éticos e morais também. Éticos e morais também. E a pessoa, o cliente, quando vem, ele deve levar em conta que todo o trabalho da psicanálise ele é subjetivo. Então, eu não posso dar tempo para curar nada. Então, a pessoa diz, em quanto tempo que eu vou ficar curado? Eu não sei, porque é como eu vou mergulhar no escuro do sistema psíquico da pessoa, eu vou descobrir coisas, e a gente vai descobrindo coisas que a psicanálise não trata um problema, ela trata o indivíduo, é holística. Então, como é que eu posso dizer que é um mês? Não tem como. Eu tenho que ter abertura para entender que um mês, eu estou, às vezes, até começando, iniciando. Então, isso é muito importante, saber quem é o profissional, né? Que capacidade o profissional tem para poder me prometer isso ou aquilo, né? Então, é complicado. Sim, com certeza. É isso, Acho né? Que é isso. Que isso passou tão rápido, gente. Esse encontro foi tão rápido. Foi muito rápido. Tem 1 hora que a gente está aqui falando, basicamente. Isso foi muito rápido. O Dr. Zilmar tem que vir mais vezes também, então. Vamos nos encaminhando, então, para as considerações finais e começamos pelo Dr. Zilmar. Pelo Dr. Zilmar, por favor. Sugerir é que as pessoas, ouvintes, leiam o texto, né, do Freud, mas leiam também o livro do Bauman de Mundo Líquido, que nesse livro do Mundo Líquido de Bauman, ele vai fazer um contraponto de tudo isso que nós estamos colocando aqui. Essa questão do mal-estar que Freud preconizou há 100 e poucos anos atrás e o mal-estar hoje. Aí a gente vai ver que visionário foi o Freud, que mesmo sem ter nenhuma mágica na cabeça dele, nada, ele pôde dar uma ideia do que aconteceria e é o que nós estamos vivenciando hoje, entende? Então, eu agradeço a oportunidade e digo também, o mal-estar da civilização, ele é também o mal-estar do indivíduo. Então, não seja alguém que esteja sofrendo a dor psíquica esperando que o milagre caia do céu. Não vai acontecer isso. Aí tem que buscar tratamento, buscar ajuda. Hoje, a ideia de que não é louco que vai buscar psicanálise, pelo contrário, são pessoas normais que estão precisando de ajuda. E é o que eu falei no início, precisam ser ouvidas. Nós precisamos ser ouvidos. Aquilo que nós precisamos dizer, né? E às vezes nós temos crenças limitantes, paradigmas que vamos alimentando nosso mundo emocional e que precisam ser trabalhados e isso você vai buscar em análise. Então, eu sugiro a você, meu ouvinte, que busque o tratamento. E eu parabenizo mais uma vez esse podcast, que está sendo realmente muito bom. Vocês já aproveitem isso, né? Ter conhecimento, que é um conhecimento que realmente prima pela cientificidade e fidelidade a Freud e a Lacan. Muito obrigado, viu? Nós que agradecemos. Eu vou fazer uma consideração minha, né, eu vou fazer um filme, na verdade, para essa direção mais freudiana, né? O filme se chama Freud, Análise de uma Mente. Eu acho que é um filme que vale muito a pena ser assistido
né? Eu acho que para a galera que está aqui acompanhando o podcast, que pode estar se interessando, se aprofundando, né? Eu acho que vale a pena assistir a esse filme, né? Eu vou aproveitar o ensejo também para poder falar que agora o César e eu, a gente também está colocando algumas coisas nossas no TikTok e no YouTube, né? A gente está montando um canal aí no YouTube e tal, justamente com os nossos encontros, né? E também com os convidados. Vou deixar também para o ouvinte, né, uma outra indicação, eu vou deixar o link, que é da Rádio Web do Minha Esperança, que é muito bacana, tem uma programação muito rica, tem muita informação lá, né, que não é voltada especialmente só para psicanalistas, é para qualquer pessoa que queira ouvir, né? Então é uma programação muito bacana, além da música, que é muito boa, né? Eu vou deixar esse link também em todos os episódios do nosso podcast, eu vou deixar o link da rádio lá para vocês também terem acesso, né? E essas são as minhas indicações. César, contigo. Eu gostaria de trazer um trechozinho final dessa obra que nós discutimos aqui no podcast de hoje, e que diz mais ou menos o seguinte: atualmente, os seres humanos atingiram um tal controle das forças da natureza que não lhes é difícil recorrerem a elas para se exterminarem até o último homem. Eles sabem disso. Daí, em boa parte, o seu atual desassossego, sua infelicidade, o seu medo. Cabe agora esperar que a outra das duas potências celestiais, o eterno Eros, empreenda um esforço para afirmar-se na luta contra o adversário igualmente imortal. Mas quem poderá prever o sucesso e o desenlace? Ele finaliza a obra com essa pergunta, e eu acho que é uma pergunta que ainda paira na nossa sociedade atual. Quem poderá prever o desenlace, né, de todo esse processo no qual nós estamos em curso, né? Eu gostaria de indicar também duas outras obras de Freud, que também tem essa visão mais social, digamos assim, né, voltada mais para a sociedade, que é Totem e Tabu e Psicologia das Massas. E já adianto que assim, é uma leitura que você precisa estar disposto, de fato, a saber um pouco mais sobre como você funciona em sociedade, né? Porque é sempre muito importante levarmos isso em consideração, que não somos seres apartados, né? Pelo contrário, somos seres coletivos. E agradecer a participação do Dr. Zilmar, agradecer ao ouvinte, e dizer que semana que vem estamos juntos novamente, quem sabe com um novo convidado. E muito obrigado a todos e tenham uma ótima semana. Tchau, tchau, galera. E esse foi um episódio do Cadê o Meu Divã? O seu podcast discutindo a atualidade à luz da psicanálise. Até a próxima.